Opa, e aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Gauss com mais um vídeo do canal. Então, hoje, como eu já tinha prometido pra vocês, eu ia fazer o canal um vídeo falando sobre Pokémon Trade Card Game, ou Pokémon TGC, né? E da mesma maneira que eu fiz com o Magic, eu pretendo dar uma introduçãozinha básica, né? Antes de falar sobre o jogo online, né? Esse jogo Pokémon Online que eu estou jogando. Falar também sobre o card game em geral para vocês, para quem quiser jogar ele não só virtualmente, mas também fisicamente, também poder, né? Não, para falar a verdade, eu joguei esse jogo fisicamente da primeira geração, entendeu? Muito tempo atrás. Então, depois de um tempo, eu encontrei esse jogo online aqui. Achei muito legal, né? Vou deixar o site para vocês criarem a conta também no link da descrição do vídeo, né? E eu vou vir aqui mostrar para vocês, explicar um pouquinho básico das cartas, né? Então, ó, começar aqui, ó, vou aqui no filtro, deixar básico, tá? Para ficar mais fácil, começando pelos Pokémons básicos. Pokémon básico todo mundo sabe, né? São os Pokémons que ou não evoluem ou são pré-evolução de algum Pokémon, certo? Caso do Charmander, que é pré-evolução do Charmeleon, que é pré-evolução do Charizard, como por exemplo os Pokémons lendários, tipo o Articuno, por exemplo. O Articuno não tem evolução, certo? Ó, vou pegar um exemplo de um Pokémon que evolui aqui, ó, o Aron, tá vendo? Aí vendo aqui, ó, tem as evoluçõezinhas dele aqui, ó. Esse aqui, que é o Lyron, e por último o Agron, certo? Então é o seguinte, antes de explicar exatamente aqui a carta em si, eu vou explicar como que funciona a parte de evolução, tá? Você primeiro precisa ter o Aron, certo? Aí depois você vai ter que ter o Laviron e depois o Agron, certo? Então agora eu vou explicar um pouquinho melhor, dando a descrição da carta em si. Ok? Aqui é o tipo dele, é o tipo metal. Aqui está especificando ó, o tipo que ele é, básico, o nome dele, os pontos de vida dele, né, o PS, né, os ataques dele e o custo que precisa para você usar os ataques. O custo de recuo, a fraqueza e a resistência. Nem todos os Pokémons têm fraqueza e alguns não. Nem todos os Pokémons têm resistência e alguns não têm fraqueza, ok? Certo? Então, ó, explicando aqui, tá vendo? Cada Pokémon aqui, ó, tem um PV diferente, porque nem o Articuno, como ele é básico e não evolui. Então ele vem com bastante pontos de vida, certo? Já os ataques dele precisam de muito mais energia para serem usados. Aqui, ó, resistência dele a lutador, porque ele é um Pokémon voador. E como ele é do gelo, ele tem fraqueza metal. Tem 2 custos de recuar. Tá? Isso aqui são os Pokémons. Aí daqui eu vou entrar no filtro, eu vou explicar melhor. O Pokémon é dividido em vários tipos de Pokémon, certo? Folha, fogo, água. Folha ou grama, né? É melhor chamar de grama, né? Água, electro, psíquico, lutador, escuro, metal, fada, dragão e normal, ok? Agora eu vou explicar outra coisa. Vamos ver aqui, ó. Além das cartas de Pokémon, esse jogo tem as energias, as energias especiais. Isso aqui é uma energia especial. Isso aqui é uma energia básica, certo? Outra energia básica. Tá vendo? Cada energia básica ela tem um símbolo do elemento: escuro, fada, fogo. Olha, é que aqui na coleção tem energia de várias edições. Grama, lutador, metal, electro, água, psíquico,
Acabaram. O dragão ele não tem tipo específico, tá? Normalmente os pokémons do tipo dragão eles vão exigir energias diferentes, tá? Tipo fogo e água, psíquico e escuro. Mas isso daqui é energia especial. Tá vendo? Tá escrito aqui, é especial. Própria para baralho de dragão, tá? Energia dragão dupla. Ela vai gerar dois tipos de energia diferentes que seu dragão vai precisar. Tá? É só entrar aqui rapidinho e voltar aqui nos pokémons do tipo dragão para mostrar melhor para vocês. Não, esqueci de aplicar o filtro. Certo? Ó, tá vendo? Esse dragãozinho aqui, ó, ele pede duas energias de fogo, uma de água e uma qualquer. Isso daqui que é o símbolo da energia comum, né? É energia de tipo Pokémon normal, é energia qualquer. O dragão tem fraqueza com o dragão e não tem resistência. Esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Eles pedem vários tipos de energia diferentes, ó. O Dratini, por exemplo, ó, o Dratini é grama e elétrico. Esse outro aqui, ó, psíquico ou negro, água e fogo, metal e lutador. Tá vendo? Cada um vai pedir a sua energia diferente. Água e lutador, fada e água. Esse daqui é um X, tá vendo? Um Pokémon X, Pokémon super forte. Depois eu vou explicar, quando eu estiver explicando a partida, eu explico melhor qual é a vantagem e a desvantagem do Pokémon X. Tá ok? O Pokémon X, tipo, nem todos os X são lendários. Viu? Tem Pokémon X aqui que não é lendário. No caso, eu tenho o Charizard X, tem outros que vem. Vou entrar aqui para mostrar os Pokémons X. Ó, tem o Cinzor. Tem um Moltres é lendário. Deixa eu ver um que não é lendário aqui. Ó, o Charizard X. E também tem um Mega Charizard X. É que tá aqui por ordem alfabética, né? Não, esse Pokémon aqui, ó, também o Excadrill, ele também não é lendário, mas aqui alguns Pokémons eles fizeram a versão X de alguns Pokémons. O legal é que mesmo o Charizard sendo X, você não precisa do Charmeleon e do Charmander, você pode descer ele automaticamente. Ó, o Cinzor, o Zekrom. O Mega Charizard não tá aqui. Ó, tá vendo? O Charizard X entra como o básico, ele não entra como evolução. Eu vou pegar um Pokémon que não é. Ah, tá, entendi. É porque eu coloquei básico no. Tirando. Sempre esqueço de aplicar o filtro aqui. Pronto, poder mostrar para vocês o Mega Charizard. Aqui, ó. Ele, ó, tá vendo? É Mega. Ele precisa de um Charizard. Precisa de um outro Charizard para você invocar ele, entendeu? Mas no caso, você pode substituir um X Charizard pelo Mega Charizard X. Tá? Você pode ver que o ataque dele pede 5 energias, mas ele tem um ataque devastador. Ele causa 300 pontos de dano, né? E toma 50 o efeito do ataque dele. É muito poderoso. Tá? E agora vamos sair aqui no filtro. Vamos pegar Pokémon de estágios, né? Que aí eu posso mostrar para vocês. Tirar o X. Para pegar Pokémon de estágio 1. Primeiro pega Pokémon de estágio 1. Tá? Aplicar aqui. Ó, tá vendo? Ele precisa, tá vendo aqui, ó, esse Pokémon de estágio 1. Tá vendo que ele tá pedindo aqui, ó, uma evolução? Tá? Ele tá pedindo uma evolução aqui, ó. Ele precisa desse Pokémon básico para evoluir. Altaria precisa da evolução dele. Deixa eu... o Arcanine. Você precisa do Growling para poder invocar o Arcanine. Vou pegar um que tem mais de um estágio aqui. Ah, pronto, o Bayleef, ó. Você precisa da Chikorita para invocar a Bayleef. E depois, se você for pegar o Pokémon de estágio 2, aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar. É o Meganium. Vou pegar aqui, tem vários. Eu vou começar pelo Meganium, que eu já estava falando sobre ele.
Aqui, ó, ele pede Chikorita. Tá ok? Então, o básico dos Pokémons é exatamente isso. O diferente, por exemplo, do Magic, para quem joga Magic, que você vira o terreno para invocar. O Pokémon não, o Pokémon você tem um espaço no banco, que na verdade é como fosse no desenho, né, para quem acompanha o anime, ou já leu o mangá, ou já jogou qualquer outro jogo Pokémon, que você precisa de... você pode ter até 6 Pokémons, né, exatamente igual, isso é igual no desenho, que você vai ter um Pokémon ativo, que vai estar batalhando, e 5 Pokémons no banco. Aí você pode ir evoluindo seus Pokémons do banco e tal. Aí você vai adicionando energia neles. E você pode usando itens, apoiadores, ferramentas e estágios. Eu vou explicar exatamente aqui, ó. Começando pelos filtros, itens. Itens, cada item você pode ter até 4. Ó. Pokémons, você pode ter, tirando a energia básica, os demais cards você só pode ter até 4 igual. Isso é igual ao Magic, é 4 igual. Energia básica quantas você quiser. O Pokémon, o jogo de Pokémon diferente do Magic, que você pode exceder o número de cartas para montar o baralho, no Pokémon você tem que ter exatamente 60 cartas, ok? 60 cartas para você ter o jogo de Pokémon, certo? Pra você montar seu baralho. O baralho vai fazer o seguinte, você quando for montar o baralho você vai ter que ter, recomendo, pelo menos os 20 Pokémons, assim, pelo mínimo 16. Menos do que isso eu acho muito difícil você conseguir jogar. Pelo menos 20 energies, né? Menos também vai ser meio difícil. Depende, a menos que você tenha como buscar energy no baralho com algum item ou alguma outra ferramenta, né? Ou habilidade Pokémon e tal. Mas de qualquer forma, os itens que você pode usar vários deles por turno. Tá vendo? Cada um tem uma habilidade diferente. Por exemplo, tem esse itemzinho aqui, ó. Você pode procurar no seu Grimório por um Pokémon que tenha no máximo 90 de HP, ou menos. Você pega e procura ele e põe na sua mão. Tá ok? Ó, esse aqui é muito legal. Isso aqui é para baralho de Pokémon de água. Você vai procurar por um Pokémon de água e colocar na mão. Vamos ver. Tem um aqui que eu acho essencial, principalmente quando você usa baralhos que tem evolução. É isso daqui, ó. Essa latinha aqui de refrigerante aqui, ó. A Evosoda. Porque é o seguinte, você procura e evolui. Se você tem um Pokémon básico, ou de primeiro estágio, você precisa do segundo estágio, ou do primeiro estágio, daí evoluir o Pokémon que você tem lá. Ele pode estar no banco ou ativo. Você usa essa carta e você vai procurar no baralho pela evolução dele e colocar automaticamente no Pokémon. Você evolui seu Pokémon automaticamente. Muito legal isso aqui. Certo? Acabamos os itens, lembrando que os itens você pode usar quantos você quiser no turno. Já o apoiador é apenas um, lembrando que você também só pode ter 4 apoiadores, certo? Aí você tem vários tipos de apoiadores. Tem esse apoiador que você usa para atrapalhar o seu oponente, que você descarta uma energia ligada ao Pokémon ativo dele, né, que é o Pokémon que está batalhando com o seu. Tem isso daqui que é muito legal, que você procura por 2 Pokémons básicos e coloca na sua mão. Isso daqui é muito excelente. Você tira todas as condições especiais que seu Pokémon está sendo afligido. E você ainda cura 60 de HP dele. Esse daqui você pode pegar até 4 de energias básicas do seu cemitério e voltar para sua mão. Tá vendo? Os apoiadores ajudam muito. Lembrando que o apoiador você só pode usar um por turno, tá? Continuando, estágios. Estágio só pode ter um na mesa, certo? Se você colocou um e o seu oponente for colocar depois, ele descarta o seu e o dele entra. E vice-versa. Se ele tiver colocado um, você vai, arremessa, você tira o dele e coloca o seu. Por exemplo, eu tenho um baralho que eu estou montando, ainda está incompleto, mas já está bem legal, de veneno, de poison, que esse card aqui é essencial. É um estágio que todos os pokémons que tomarem dano de veneno, todos, inclusive os seus, vão tomar 2 marcadores a mais de veneno. Depois eu vou explicar um pouco sobre as condições do baralho, do Pokémon, certo? Que são vários tipos de estágios, né? Aqui, ó, esse aqui para baralho de grama também é muito legal, que você pode, porque assim, quando você põe um Pokémon na mesa, básico, você não pode evoluir ele no turno que você põe, e se você começou o turno, a partida, você não pode evoluir no seu primeiro turno.
só no seu segundo turno. E essa carta de estágio, ela quebra isso aí. Você pôs o Pokémon básico, você já pode evoluir. Exemplo, pôs o Bulbasauro, já pode jogar o Ivysaur e pronto. Tá? Agora vamos para a carta de ferramentas. As ferramentas são cartas que elas ficam ligadas nos Pokémons. Certo? Ela vai ficar ligada naquele Pokémon. Por exemplo, essa aqui, ó, Capacete da Sorte. Você vai equipar o seu Pokémon com ele, como se fosse um encantamento de médico, encantar criatura. E toda vez que essa criatura, o seu Pokémon, sofrer dano, né, você pode comprar 2 cartas. Aí tem esse daqui, ó, que por exemplo, só pode, o efeito dele só vale em Pokémon básico. O seu Pokémon básico vai ganhar mais 40 de vida, quer dizer, se ele tem, vamos dizer assim, 160 de vida, ele vai para 200 de vida, ele pode tomar até 200 de dano, até 190 de dano, né? Se tomar 200 ele morre. E todos os ataques dele vão causar 10 de dano a mais. Aí esse daqui, ó, por exemplo, você equipa num Pokémon seu do banco, e quando o Pokémon ativo morrer, ou outro Pokémon morrer, a energia, você escolhe uma energia básica que está ligada àquele Pokémon que morreu, e vai para esse Pokémon ativo, que está com esse equipamento aqui. Aí tem esse equipamento aqui também que é muito legal. Por exemplo, esse daqui, ó. Você usando 2 energias, você pode substituir um ataque. Você, no lugar de usar um ataque do seu Pokémon, você usa a habilidade desse equipamento. Que é você tendo 2 energias de grama e uma qualquer, você pode causar 100 pontos de dano no Pokémon do banco do oponente. É legal. Esse daqui, ó, diminui em 20 o dano que o seu Pokémon toma. Esse daqui eu acho muito legal. Os seus ataques são aumentados em 20. Que é muito legal também. Se o seu Pokémon causa, vamos supor, 80 de dano, ele vai causar 100 no Pokémon ativo. Isso não funciona quando você estiver atacando em Pokémon do banco, tá? Só os Pokémons ativos. Esse daqui também é legal, que ele anula a fraqueza do Pokémon. Exemplo, você está enfrentando um Pokémon lutador com um Pokémon elétrico. Pokémon elétrico tem fraqueza, Pokémon lutador. Sei que por isso não acontece mais. Porque o problema é o seguinte, quando você tem um Pokémon que tem uma fraqueza, a fraqueza vai fazer que você tome o dobro de dano. Ok? E resistência vai tirar 20 de dano do dano causado. Um exemplo, você tem um Articuno. Eu tenho um Pokémon lutador. Meu ataque causaria 20, então não vai causar nada no Articuno. Porque o Articuno retira 20 do dano. De compensação, se eu tiver um Pokémon de metal e causa 50 no Articuno, ao invés de causar 50, ele vai causar 100. Ok? Eu vou voltar aqui nos Pokémon... nos Pokémons para explicar um pouquinho melhor quais são as habilidades especiais que tem no jogo. Ok, deixa eu ver. Acho que o de grama deve ser o que deve ter bastante habilidade. Mas vamos deixar um segundo último estágio aqui. Vamos lá. Começando com o Victor Bell. É um Pokémon que dá Poison. Poison o que é? Você vai pegar... o que o Poison faz? O Poison vai fazer o seu Pokémon ficar tomando dano todo turno. Todo turno ele vai tomar 10 de dano. Queimando, que é outra habilidade também que vai fazer algo parecido, você vai flipar uma moedinha, se cair cara, o seu Pokémon não toma dano. Se cair coroa, ele vai tomar dano. A menos que esteja especificando que vai tomar dano dobrado, seja de Poison, ou de queimado, né, de Burst, você vai tomar, de Burn, né, você vai tomar apenas, vai tomar um marcador. Você vai pôr um marcador de vida. Quando você tiver, por exemplo, o Victor Bell, ele tem 130 de vida. Se você tiver 130 marcadores de dano, o Pokémon já era. Foi nocauteado, a menos que aumente o HP dele. Mas se alcançou o HP máximo dele, ele morreu. Tá ok? Aí tem as cartas de cura, né? Por exemplo, o Victor Bell, ele causa 60 e cura 30 dele. Então se ele tomar 30 de dano por turno, ele vai curando e vai ficando de boa. Então o Poison, como eu já falei, você vai ficar tomando dano todo turno. Independente do que você fizer. A menos que você remova o Poison, usando aquela carta da Enfermeira Joy, que tem o desenho da Enfermeira Joy lá, que eu não me lembro o nome, o apoiador lá que cura 60, e tira a condição especial. Você vai tirar o Poison dele. Você também vai servir para você tirar o dano de Burn, que se ele estiver tomando dano de Burn. Deixa eu ver se tem mais algum que dá um ataque de confusão. Não, é que aqui no jogo de Pokémon você vai usar muito moedinha, né? A maioria dos ataques lá flipa uma moedinha, se cai cara, esse ataque causa mais tanto de dano. Se cai coroa, ele não vai fazer nada. Então, tem isso. Então aqui, ó, por exemplo, tem um ataque de confusão. Confusão, seu Pokémon vai ficar virado de cabeça para baixo, né?
E o que que acontece? Se o seu Pokémon estiver confuso, se você quiser atacar com ele, você vai flipar uma moedinha. Caso caia a cara, você atacou. Caso caia a coroa, você toma 30 de dano no HP do seu Pokémon. Certo? No caso, por exemplo, se você quiser recuar ele, mesmo que ele... Você vai descartar as energias que pede aqui, por exemplo, se você tiver um Beedrill e ele estiver confuso, você tem que descartar uma energia qualquer para poder recuar ele, certo? Mas se ele tiver com ele estando confuso, o que que acontece? Você tem que flipar a moedinha. Caso der coroa, além dele tomar 30 de dano, ele não recua, certo? E o legal é que, por exemplo, se você recuar um Pokémon que tiver Poison ou paralisado, não, paralisado acho que não, paralisado você não pode recuar nem dormindo. Mas, por exemplo, se ele tiver com Burn ou tiver Poison, o efeito cessa dentro do banco, viu? Efeito de Poison e Burn não pega o banco. Pokémon paralisado, ele não ataca, certo? Você tem que esperar até o próximo turno, até o seu próximo turno, que ele saia da confusão, certo? Na verdade, ele vai sair da confusão quando voltar o turno pro oponente. O oponente paralisou seu Pokémon, você não ataca com ele, ele não faz nada. Você só pode trocar ele se você tiver alguma carta que faça substituição do Pokémon ativo por um Pokémon do banco, certo? Ou tem algum Pokémon que tem habilidade especial que possa fazer isso. Caso contrário, ele vai ficar virado lá, não vai atacar, não vai fazer nada, certo? E ele vai desparalisar assim que voltar pro oponente. Dormindo, se o seu Pokémon estiver dormindo, você vai flipar uma moedinha todo turno até ele acordar. Até cair cara. Caiu coroa, ele continua dormindo. Caiu cara, ele levantou. Como é que acontece as batalhas no Pokémon? O Pokémon, diferente, por exemplo, do Magic, que você ataca o oponente que tem 30 pontos de. Tem uns 20 pontos de vida, no Pokémon, cada jogador tem 6 prêmios, certo? Você recolhe um prêmio toda vez que você derrubar um Pokémon do cara. Se o Pokémon do cara for X, você ganha 2 prêmios. Se caso for Mega, eu acho que é 3. Eu não lembro, que faz tempo que eu não enfrento Pokémon Mega, tá? Então é o seguinte: você tem 6 prêmios, o oponente tem 6. Você não cauteou o Pokémon do cara? Se o Pokémon do cara for normal, não for X, você pega um prêmio. Caso seja X, 2 prêmios, certo? A mesma coisa, cada Pokémon seu que for nocauteado, o oponente vai pegando os prêmios decorrentes do que ele tem direito, tá ok? Então, como é que você faz pra... diferente do, como eu falei, que no jogo de Magic você ataca a vida do oponente, o Pokémon você ataca o Pokémon do cara. Tem Pokémon que tem habilidade que ele não ataca o Pokémon diretamente. Ele vai atacar o Pokémon do banco, ele vai causar dano no Pokémon do banco do cara. Se o Pokémon do banco do cara morrer, você pega e ganha um prêmio também. Você entendeu? O seu ataque no Pokémon é livre para o Pokémon do banco desde que esteja a descrição. Caso contrário, você vai atacar o Pokémon ativo dele. Você tem que zerar a vida dele antes que ele zere a sua. Certo? Muito simples, muito fácil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma demonstração numa partida aqui. Certo? Eu vou fazer aqui o desafio do treinador, que é um barato bem simples. Tá? Que é o seguinte aqui, ó. É que depois eu vou explicar, vou fazer o tutorial do jogo, vou explicar como é que funciona. Aqui são os baralhos básicos, você vai comprando baralho, depois eu vou explicar como é que você compra, e tem uns baralhos iniciais que você ganha. Eu vou pegar aqui o último baralho que eu comprei, embora eu já tenha ganho desse cara, aqui ó, já tenha terminado essa primeira fase. Eu vou jogar uma partida só para fazer uma demonstração melhor de como é o jogo do Pokémon, certo? E o que eu acho muito legal também é que se você quiser jogar esse jogo fisicamente, você comprando os busters, né, os pacotinhos de carta, os decks eu acho que também dá pra você. Você pode resgatar. E ó, tá vendo? Quando você começa a partida, depois eu explico melhor se a partida resgatar. Ó, vai começar a partida. Eu tenho 2 Pokémons básicos, certo? E uma evolução, um estágio 1. Você precisa ter pelo menos um Pokémon ativo. Caso contrário, você vai reembaralhar a sua mão. E se você reembaralhar a mão, porque você não teve Pokémon básico, o que acontece? O oponente tem a chance de comprar uma carta, assim vice-versa. Se ele não tiver um Pokémon básico, certo? Ah, ele não tem um Pokémon básico. Ó, tá vendo? Eu posso usar um item. Aqui, ó. Se caso ele não tiver um Pokémon básico, você que vai poder a opção de comprar a mão. Ele vai embaralhar a mão, vai embaralhar as cartas do deck, comprar a mão, ó. Os 6 prêmios que eu falei. E, no caso... aqui, ó, tá vendo? Meu primeiro... Quando você começa, você não pode atacar o oponente. No caso... não pode usar a habilidade dele.
Então você só pode atacar a partir do primeiro turno. É a mesma coisa quando você pode evoluir seu Pokémon. O maior problema é que eu não consegui, ó. Tá vendo? O Pokémon dele tem resistência, lutador, fraqueza elétrico, que é um voador. E eu me dei mal por um problema. O meu Pokémon aqui, ele não pôde evoluir. Então nem vai compensar. Eu vou praticamente dar um prêmio pra ele. E perdi uma energia ligada a esse Pokémon, porque não vai dar pra eu fazer nada. Que na verdade o intuito era evoluir ele, né? Porque ele tem a habilidade aqui, ó. Que eu posso evoluir esse Pokémon. Mas como eu não parece que não tem a evolução dele tá aqui. Oh, droga. Então, como você tá falando, você pode resgatar os... Você usando o código que vem no Buster, ou no deck, eu acho que também deve vir. Você pode usar e conseguir abrir o mesmo Buster aqui nesse jogo. E adquirir as cartas aqui. Depois eu vou explicar melhor como é que você compra as cartas e coisa e tal. Esse aqui eu vou ter que investir mais porque tô causando nada nele, mas depois eu posso curar ele e torcer que venha a evolução dele. Ele é o único... Ele tá me enchendo o saco já com esse Pokémonzinho, esse Farfetch. Isso aqui. Ó, tá vendo? Eu tirei os 60 pontos de dano dele. Ó, tá vendo? Ele tem um prêmio a menos porque ele matou meu Pokémon. E eu vou agora tentar matar esse Farfetch dele, hein? Mas vai ser difícil. Causando só 20, tomando 30. Ui. Isso doeu. Minha vez. O ruim é que eu não comprei nenhuma evolução. Não veio nada que ajude a evoluir. Então, tô tendo que me virar com... Porque aqui, ó, são Pokémons de segundo estágio. Eu preciso da evolução deles. Ah. Aí eu fiz isso porque ele vai morrer de qualquer maneira. Não vou fazer nada. Esse duelo eu perdi. Ah, e outro detalhe. Se você não tiver Pokémon no banco para substituir o Pokémon ativo, acaba a partida, viu? A vitória do oponente. Ou, no caso, se o oponente não tiver, a vitória é sua. Droga, não tem evolução dele. Vamos lá, ajuda. Ah, não. Ah, beleza, vai. Melhor do que nada. Nossa, se eu ganhar essa partida vai ser por puro milagre. Nesse nível. Gasta as energias escuras. Ele só ataca com energia escura. Bom que a evolução dele não. Aí, consegui evoluir. Eu vou usar o ataque de 30 dele. O outro ataque é meio ruinzinho porque... Ó, eu vou escolher um prêmio aqui. Oba, uma Machop. Machop é o último estágio dele aqui. Nesse jogo é muito bom. Nossa. Vou tomar um couro do Miltank aqui. Ai. Ui. Ah, evolução. Ah, tá. Eu precisava de um Pokémon escuro aqui pra poder usar a habilidade dele. Me dei mal. Ah, provavelmente esse baralho, essa partida eu já perdi. Mas está servindo como demonstração para vocês aprenderem como que é o jogo. O próximo vídeo eu vou explicar como é que funciona esse trade card game mesmo. Sem só estar pensando em explicar a batalha e o que é o jogo do card game do Pokémon. Ok? Bora. Ah, não adianta eu evoluir, que senão eu não vou atacar. Ó, fraqueza, tomou mais dano. É bom que serviu pra vocês verem resistência e tudo mais. E acabou a partida. Ó. Eu perdi, tá ok. Mas é bom que serviu pra vocês verem como é que funciona. Ok?
Muito obrigado por tudo, obrigado a todos aí. Por favor, curtam, compartilhem e divulguem os vídeos. Dúvidas, sugestões, fiquem à vontade para postar nos comentários, ok? E o próximo vídeo vai ser detalhado, explicando melhor esse Pokémon Trade Card Game. Inclusive eu vou criar uma conta nova, tá ok? Para vocês verem como é que funciona desde o zero, tá? E depois eu volto a jogar com a minha conta aqui com os baralhos melhores, ok? Muito obrigado a todos, muito obrigado e